Áudios gratuitos da Constituição Federal, Códigos Penal, Processo Penal, Civil e Processo Civil, leis complementares e ordinárias, só aqui, Direito em Áudio. Inscreva-se! Capítulo 2. Dos benefícios. Seção 1. Da aposentadoria. Artigo 186. O servidor será aposentado. Inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. Inciso 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3. Voluntariamente. A linha A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. A linha B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor e 25 se professora, com proventos integrais. A linha C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. A linha D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o inciso 1 deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, entre parênteses, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 71, a aposentadoria de que trata o inciso 3, a linha A e C, observará o disposto em lei específica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Artigo 187. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será procedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prerrogação da licença. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. Parágrafo 5º. A critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria. Artigo 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 41 e revisto na mesma data e proporção sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriores concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Artigo 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo 1º do artigo 186 desta lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Artigo 191.
Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Artigo 192. Revogado. Artigo 193. Revogado. Artigo 194. Ao servidor aposentado, será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Artigo 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida a aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo. Seção 2. Do auxílio natalidade. Artigo 196. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Parágrafo 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente não for servidora. Seção 3. Do salário família. Artigo 197. O salário família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade ou, se estudante, até 24 anos ou, se inválido, de qualquer idade. Inciso 2. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. Inciso 3. A mãe e o pai sem economia própria. Artigo 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 199. Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 200. O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Artigo 203. A licença de que trata o artigo 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 2º. Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente o servidor e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito o atestado passado por médico particular. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Parágrafo 4º. A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses, a contar do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Parágrafo 5º. A perícia oficial para a concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Artigo 204.
A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de um ano poderá ser dispensada de perícia oficial na forma definida em regulamento. Artigo 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1º. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão: Inciso 1. Prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado o servidor. Inciso 2. Celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações. Inciso 3. Celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do artigo 230. Ou, inciso 4. Prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes. Ainda não se inscreveu? Então pare de perder tempo. Inscreva-se já. Compartilhe essa ideia. Acesse www.direitoemaudio.com.